E galera, essa semana tivemos mais uma vez várias notícias ruins pro Lully, incluindo a falsa acusação que ele fez ao presidente Bolsonaro de que ele teria levado os móveis do Alvorada embora. Os móveis foram encontrados em setembro e, sabendo o que poderia acontecer se esse fato fosse revelado, o governo permaneceu em silêncio, tipo... Lully e Esbanja gastaram 196 mil sem licitação para a compra de móveis, incluindo um sofá de 65 mil e uma cama de 42 mil. Mas você sabe que você está numa democracia quando o militante da extrema esquerda, Thiago dos Reis, vai até o seu Twitter dizer: bomba! Bolsonaro roubou mais de 260 móveis do Palácio do Alvorada. E nada acontece com ele. Não tem inquérito das fake news porque, aparentemente, o inquérito é exclusivo para eleitores do Bolsonaro. Após o vexame que tomou conta da internet com direito ao próprio camarote e Reinaldo Azevedo dizendo que o Lully deveria pedir desculpas pro Bolsonaro, o TCU resolveu investigar o ocorrido. Nessa semana, o Brasil também bateu a marca recorde de 2 milhões de casos de dengue. Lully foi chamado de presidengue e esse termo chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. O aparelhamento que o desgoverno faz no Estado segue tão despudorado que a Veja nos conta que o MEC, Ministério da Educação, apresentou um documento para a iniciativa privada atacando Temer e Bolsonaro, mas exaltando Lula e Dilma, o que gerou um constrangimento perante a carga ideológica que foi exposta. Ministério da Educação, galera. Ministério da Educação. Em mais uma pesquisa agora Datafolha, a desaprovação ao desgoverno aumenta e ele segue perdendo eleitores, inclusive no Nordeste, seu reduto eleitoral. E para tentar melhorar isso, o Lully vai despejar quase 200 milhões do nosso dinheiro na comunicação para ver se ele te convence que você tá sentindo tudo errado, que tá ruim, mas tá bom. Você assiste a Rede Lully e confia. Lully também comete estelionato eleitoral após impor sigilo de 100 anos a mais de 1.000 documentos. Lembrando que nos debates ele dizia que sigilo é coisa de quem tá devendo. Vocês lembram, né? Entre os documentos que foram colocados em sigilo, tá a agenda da Esbanja, declarações de conflito de interesse de ministros de Estado, conteúdos de e-mail de ex-servidores, lista de integrantes alocados no batalhão da Guarda Presidencial do dia 8 de janeiro, que eu não sei se vocês lembram, não estavam lá, a ficha militar do CID, informações relativas à disputa de territórios indígenas e acesso a processos do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Sei, Lully. Sei. Tivemos a sessão no Senado com o diretor da Polícia Federal responsável pelos aeroportos e o que nós assistimos, pelo menos pra mim, foi um filme de terror. Para que vocês entendam, o jornalista português foi conduzido para a delegacia para uma entrevista para que ele pudesse explicar se ele acha que o Brasil vive uma ditadura, para explicar o que ele acha do nosso sistema eleitoral, dentre outras coisas nesse mesmo nível. Lembrando que na época do ocorrido, a Polícia Federal se manifestou em um documento dizendo que o jornalista havia sido questionado sobre o seu visto para entrar no Brasil. Fato esse que sequer foi mencionado durante o questionamento. Para mim, esse aqui foi o pior momento. Qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos, que ele teria ameaçado a honra de autoridades? Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Desses 800 e tantos que foram devolvidos, que não foram aceitos o ingresso aqui no país, houve perguntas para esses de cunho político, como tem aqui, se o Brasil vive numa ditadura, o que ele acha sobre isso, o que ele acha dos atos de 8 de janeiro, ou só foi no caso desse senhor? As perguntas direcionadas pela Polícia Federal são perguntas que dizem respeito à opinião. Não é crime, é opinião. Se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil, qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas? Caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, ele seria, vocês perguntaram, ele está dando a opinião dele, né? A opinião não precisa nem de prova, né? Ele acha, ele está lá fora, ele está vendo. Esse jornalista seria devolvido? Desculpa. Se ele respondesse sim, acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro, e sim, o Brasil vive numa ditadura do judiciário, ele seria deportado? O apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta, ou é se ele participou, financiou? Era isso que vocês estavam querendo alcançar? Desculpa, com todo respeito à Polícia Federal, essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes, constrangedoras.
Mas eis aqui um ponto que para mim é o mais importante. Qual foi a postagem feita pelo jornalista que gerou essa operação em cima do cara? Não sabemos. Galera, esse documento, com a postagem que o jornalista teria feito para que a Polícia Federal se sentisse no direito, na obrigação de interrogá-lo, tem que aparecer. Nós precisamos saber o que foi que esse jornalista postou e isso precisa ser divulgado para todos. E eu espero de coração que o Senado não deixe isso para lá. O que aconteceu foi muito grave. E só para conhecimento geral, essa semana o inquérito das fake news completou 5 anos de existência. Suco de democracia. Aí tudo isso aconteceu, o assunto vira de novo para Bolsonaro através do ocorrido com o Cid e agora a gente lê em todos os lugares o receio do Cid de que a sua família também seja presa. Isso tudo sem que a gente tenha acesso ao pedido de prisão do Cid ou a seus depoimentos. Porém, vendo isso, senadores da oposição se movimentaram para que se abra uma CPI do abuso de autoridade que poderia investigar os recentes acontecimentos. Só que fontes da imprensa dizem que Pacheco nunca iria permitir tal coisa. Quem investiga o investigador? Aparentemente ninguém. E é por isso que em 2026 a gente vai ter que renovar o Senado, porque esse não vai ser o foco. Essa é a única solução. Tenham isso em mente. E para finalizar, caso você não tenha visto, a lei que acaba com a saidinha da prisão passou na Câmara e no Senado e segue para a sanção presidencial. O que ocorre é que essa pauta vai contra tudo que o Lula e a sua militância pregam. Porém, o Lula foi aconselhado a vetar a lei apenas parcialmente para não dar munição para os bolsonaristas. Apenas isso, não dá munição para bolsonarista. Esse aí é o estadista da Eliane Cantanhede. E galera, esse é sim o nível da democracia que vivemos. E para quem vem aqui e se expõe porque não aguenta assistir tudo e ficar calado, já que moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, muitos processos, muitos inquéritos, bastante. Medo, a gente também é exposto ao medo. E o medo é um sentimento comum em regimes democráticos. Não esquenta com isso.